Gente, convidamos dois debatedores para analisar as possibilidades sobre uma reforma eleitoral que permita ao país começar a sair desta confusa situação que vivemos. Antes, demos a eles material completo e profundo, sobre os quais eles passaram dias estudando os modelos propostos. Então vamos lá, vamos ouvi-los e entender o que tem a argumentar, para que possamos construir nossos próprios julgamentos a respeito deste importantíssimo tema. Bem-vindos ao debate. Hoje, a nossa análise se aprofunda nos fatos da reforma eleitoral. É o material que coloca na mesa, sim, diferentes futuros para o sistema de votação no Brasil. A discussão se concentra numa questão que é, fundamental para a saúde da nossa democracia. E a pergunta que guia a nossa conversa é: qual modelo representa o avanço mais significativo e desejável? De um lado, o voto distrital misto, que é uma abordagem que tenta equilibrar a representação local com a força dos partidos. Do outro, o voto distrital puro, com recall, que é uma mudança mais profunda que entrega uma ferramenta de veto direto para o eleitor. Eu vou defender que o voto distrital misto é a reforma mais pragmática e benéfica, representando um passo concreto e equilibrado para aprimorar o sistema que a gente tem hoje. Eu defenderei o voto distrital puro, combinado com o mecanismo de recall, que oferece uma resposta muito mais robusta e eficaz aos problemas que, ambos concordamos que existem, dando ao eleitor poder sobre os políticos. Vamos começar pelo diagnóstico, porque aqui, eu acredito, não há discordância. O sistema atual de voto proporcional é comprovadamente falho. Os dados que a gente analisou deixam muito claro que a percepção de que elegemos diretamente nossos representantes é, em grande parte, uma ilusão. Apenas 5% das vagas no legislativo são preenchidas pelo voto direto no candidato. Os outros 95% dependem de cálculos partidários e quocientes eleitorais, que criam, assim, um abismo entre o eleitor e o eleito. É para resolver isso que o voto distrital misto se apresenta como uma solução inteligente. Ele divide o jogo. Metade das cadeiras viria do voto majoritário em distritos, o que, como o material aponta, aproxima o eleitor de um representante com nome e endereço. A outra metade viria de uma lista pré-ordenada pelo partido, garantindo que as legendas mantenham sua força, sua coerência ideológica, algo que é essencial para a governabilidade. É um sistema híbrido que busca combinar o melhor dos dois mundos, sabe? A responsabilidade do político com a sua base local e a organização programática dos partidos. Olha, eu concordo 100% com o diagnóstico, mas a cura que você propõe me parece um paliativo. O voto distrital misto é uma reforma tímida, que não ataca a raiz da doença, que é o poder excessivo das cúpulas partidárias. Ele mantém esse poder intacto em metade do parlamento. A outra metade, embora o eleitor tenha escolhido seus nomes, uma vez ganha a eleição, o eleitor perde completamente o poder sobre o político, pois não conta com um instrumento simples e eficaz que lhe permita deselegê-lo, caso este deixe de atender suas promessas. Um instrumento que esteja sob controle do eleitor, o recall. Além disto, no sistema proposto, o candidato poderá concorrer simultaneamente pelo distrito e participar da lista, conforme indicado no parágrafo 2º do artigo 105A, que afirma expressamente: os candidatos aos distritos poderão compor também a lista ordenada de seus partidos. Isto é uma confusão tão grande ou maior que o sistema proporcional com o coeficiente eleitoral. O próprio infográfico que a gente usa como base mostra os inconvenientes desse modelo.
O controle partidário continua fortíssimo e, pior, cria uma anomalia. Um político pode ser rejeitado pelo seu distrito, perder na eleição direta, mas ainda assim ser salvo e eleito pela lista do partido, pois, como disse acima, ele poderá se candidatar às duas vagas, a distrital e a majoritária. Isso destrói a ideia de responsabilidade direta. A mudança real, transformadora, é o voto distrital puro, com recall. A lógica é simples e direta. O Estado e o município são divididos em distritos. Cada distrito vota e elege um e só um representante. O vínculo é inequívoco e permite a inclusão do mecanismo de recall. Pensa no recall como um botão de demissão nas mãos dos eleitores. Se por qualquer razão o político deixar de satisfazer as expectativas dos eleitores, a população daquele distrito pode, através de um processo claro, removê-lo do cargo antes do fim do mandato. O material o define como a peça-chave, porque ele muda completamente o jogo da responsabilização. É o que, de fato, coloca o eleitor no poder. Eu entendo a sedução desse poder direto, mas vamos analisar com calma essa questão da conexão entre eleitor e representante. Você chama o distrital misto de tímido, mas sair de um sistema onde 95% das vagas são definidas por lógicas partidárias para um onde 50% vem do voto direto no seu vizinho, no seu candidato local, é uma mudança gigantesca. A gente não pode subestimar o impacto disso. O eleitor passa a ter um rosto para cobrar. Metade do parlamento terá sua reeleição dependendo diretamente daquela comunidade. Isso, por si só, já é um salto de qualidade na representação, que mudaria a cara do nosso legislativo. Mas espere um pouco. Isto não corresponde aos fatos defendidos por esta ideia. Estes alegados 50% continuarão a ter como patrão somente o partido, pois caso o eleitor fique insatisfeito com sua performance, não terá poder real sobre ele, assim como ocorre hoje, pois seu mandato pertence ao partido e não ao eleitor. É como se você tivesse um funcionário em sua casa, quisesse despedi-lo, mas só pudesse fazê-lo se o sindicato permitisse. Ou seja, você que paga o salário do empregado, na realidade não teria autoridade nenhuma sobre ele. Na realidade, essa solução híbrida, na prática, mantém o poder real onde ele sempre esteve, nas mãos dos partidos que controlam as listas. O distrital puro elimina essa ambiguidade. 100% dos deputados passam a dever 100% de sua lealdade política aos seus eleitores diretos. O gráfico comparativo de impacto é cristalino. A barra que mede o poder do eleitor atinge seu ápice absoluto no distrital puro com o recall. Por que a gente se contentaria com menos que o máximo de poder para o eleitor? E como o recall resolveria o problema da fragmentação e da governabilidade? Para mim, ele só piora o quadro, introduzindo uma instabilidade permanente. Pelo contrário, ele cria a verdadeira governabilidade, que é a sintonia com o eleitor. O que você chama de instabilidade, eu chamo de responsabilidade em tempo real. A força do partido que você defende, na prática, serve como um escudo para proteger o político de seu eleitorado. Se um deputado vota contra o interesse claro de seu distrito, por ordem do partido, hoje não há o que fazer. Ele se esconde atrás da legenda. Com o recall, esse escudo some. A ameaça constante de ser removido do cargo força o representante a negociar e a justificar suas posições para a sua base, não apenas para o líder do partido no cafezinho das câmaras ou assembleias.
Isso cria uma disciplina muito mais genuína do que a obediência cega à cúpula partidária e viabiliza o princípio da subsidiariedade, como falei acima. A ideia é potente, eu admito, mas vamos ser práticos. Você não acha que isso cria um risco enorme de judicialização e paralisia? Qual seria o critério para iniciar uma revogação? Insatisfação com uma única votação polêmica? Uma manobra da oposição que perdeu a eleição e quer uma segunda chance 6 meses depois? Imagine um governo tentando aprovar uma reforma impopular, mas necessária. A oposição poderia usar o recall como arma para desestabilizar a base do governo, ameaçando seus deputados com processos de revogação em seus distritos. Isso não transformaria a política num referendo constante, paralisando qualquer planejamento de longo prazo? A responsabilização no voto distrital misto é mais sóbria e testada. Acontece na próxima eleição. O representante distrital sabe que em 4 anos vai ter que bater na porta do eleitor e prestar contas. É uma pressão eficaz que não joga o país numa crise a cada votação importante. Inicialmente, veja os exemplos da Suíça e Estados Unidos que comprovam que estas preocupações são infundadas. Eleições a cada 4 anos já temos hoje, e se provou completamente insuficiente para gerar a responsabilidade que queremos e precisamos, pois o critério de responsabilização e fidelidade do político ao eleitor não ocorre, pois o eleitor, sem recall, depois da eleição, não tem mais autoridade sobre quem ele elegeu. Isto é um cheque em branco. Além do mais, o recall não seria um processo trivial. Exigiria um número mínimo de assinaturas, talvez 10% dos eleitores do distrito, para convocar a nova votação. Esta decidiria se o eleito deveria ou não ser submetido a uma votação de recall em seu distrito. Não é algo que se faz por qualquer motivo. Seria um instrumento para casos de quebra de confiança do eleitor em seu eleito. E mais, o próprio risco de ser acionado já cumpre uma função pedagógica imensa. O político pensaria 2, 3, 10 vezes antes de trair suas promessas de campanha. É a garantia de que a campanha não acaba no dia da eleição. Veja quantas vezes ele foi acionado nos países citados. Poucas, pois lá os políticos têm consciência de que se pisarem na bola, estarão fora, rapidinho. O mandato se torna um período de prova contínuo. É o poder de demissão nas mãos de quem realmente emprega o político, o povo. Isso me leva ao ponto final, que é a tensão entre o idealismo e a viabilidade. Você descreve um sistema que, no papel, parece dar poder total ao povo, mas a política é a arte do possível. Propostas radicais enfrentam uma resistência corporativa e política imensamente maior. A gente corre o risco de, ao buscar o ótimo, não conseguir aprovar nada e ficarmos com o sistema ruim que temos hoje. Às vezes, o bom é o que podemos ter agora. O ótimo buscamos após atingir o bom. Parece que começamos a convergir. O material aponta o voto distrital puro com o recall como o ideal. Disto não tenho dúvidas. Contudo, com a adoção imediata do voto distrital misto, com pequenas alterações, poderia haver uma melhora, ainda que temporária, ser um caminho para se atingir o voto distrital puro com recall. Seria como tomar um analgésico para controlar a febre enquanto se aguarda o efeito do antibiótico. Para fechar, eu mantenho meu ponto. A escolha aqui é entre uma reforma que funciona na prática e uma que soa bem no papel. O voto distrital misto pode melhorar o sistema que temos amanhã. Ele fortalece a representação, dá um rosto ao voto, mantém a estrutura partidária e garante a governabilidade como a conhecemos hoje. É a possibilidade de se dar um passo à frente. E eu concluo dizendo que o voto distrital puro com recall é a cirurgia necessária
para remover o tumor que ameaça a vida do paciente. Ele reduz o poder na mão dos políticos e coloca grande parte dele onde ele deve estar, nas mãos do eleitor. É a diferença entre remediar e resolver. O próprio material que a gente analisou, na sua conclusão, sugere um caminho. Embora não seja o processo ideal, a aprovação do voto distrital misto, com alguns ajustes, tipo recall e candidatura única por distrito, ou na lista do partido, por exemplo, pode ser um passo para abrir caminho para mais à frente aprovar-se o voto distrital puro com o recall. Isso é uma reforma pragmática, um avanço possível dentro da correlação de forças que existe hoje. Ok, então é isso que temos para a nossa importante e urgente reforma eleitoral. E qual é a sua opinião? Escreva aí abaixo o seu comentário. Visite nosso site e obtenha uma cópia escrita sobre o tema. O link está a seguir na descrição deste vídeo. Obrigado e até a próxima!